Bom, gente, hoje à tarde serão duas palestras workshop, né, mais uma roda de conversa, né, no dia. A primeira palestra workshop é com o Pablo Gobira, e ele vai falar sobre as cenas e os vestíveis, convergências nanobio-infocogno-tecnológicas, que eu tive que treinar muito para conseguir falar cognotecnológicas, bastante tempo, para poder pronunciar essa palavra. Nossa, fala num fôlego só, sem pausa. Fala num fôlego só, sem pausa. Vamos ver, vamos lá. Não, tem que lendo. Não adianta, eu só consigo falar lendo. O Geraldo está aqui para ajudar ou para atrapalhar? Tecnológicas. Tem, Yuri? Para atrapalhar. O Geraldo está para atrapalhar ou ajudar, né? Porque... Ele só está para atrapalhar. Ele só quer fazer pegadinha comigo. Mas vamos lá, o Pablo. Expulsou da reunião. Eu expulsei ele da reunião. Então vamos lá, Pablo, bem-vindo, né, ao segundo Fórum Tecnologias, Formação em Tecnologias da Cena, né, 2021, versão estendida. Eu falo versão estendida porque o primeiro fórum teve 9 horas de duração, esse está tendo 24 horas de duração, então é uma versão bastante estendida. Então a fala fica com você, Pablo. Eu vou desligar a minha câmera aqui, e aí, você quiser compartilhar a tela, pode compartilhar. Tá ok. Vou fazendo já isso, dando boa tarde para todo mundo. Vamos lá, se eu consigo capturar rápido aqui. Acho que eu já fiz, né? Tá conseguindo ver aí, Yuri? Se você puder dar um feedback. Yuri, você tem que parar. Isso, legal. Não, ele tá entrando. Ele passou, aí desmontou. Você conseguiu, Yuri, pegar aí? Tá Consegui. Tá bom. Já tá aparecendo. Ok. Deixa eu só colocar aqui em tela cheia. Pois então, boa tarde para todo mundo, como eu disse. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite da organização desse fórum, para eu vir aqui falar, enfim, de certo modo, de fora do campo, né, de fora para dentro, digamos assim. A minha passagem, minha discussão com o teatro, normalmente são com objetos exógenos ao teatro, à cena, às artes da cena de uma maneira geral, mas não deixa de ter relação, como eu acho que a gente vai conseguir ver aqui hoje. Então, agradeço o convite da organização aí na pessoa do Yuri, né, que é um parceiro meu aqui, inclusive co-coordenador de um programa institucional de extensão da UENG, né, Yuri? E, através dele, cumprimento também os demais presentes aí, também na pessoa do Geraldo, né, que eu conheci, hoje tive o prazer de conhecê-lo agora há pouco. Os presentes, de uma maneira geral, também no fórum, né, que estão assistindo, né, e talvez estranhem um pouco a minha fala hoje aqui, e já estou vendo, também tem o Jonas aí, que eu conheço também do cenário das artes digitais, né, e entende bastante dessa relação, então nós temos aqui uma audiência qualificada com todos vocês, e isso facilita um pouco o meu trabalho, e eu vou tentar ser muito objetivo, porque minha intenção é que a gente possa conversar mais durante essa hora e 15 minutos, né? Eu devo falar aqui uns 40 minutos, talvez, no máximo. Pelo menos é o que eu programei. Mas vamos lá. Como o Yuri disse, a ideia é a gente falar da cena e dos vestíveis, né? E aí falar disso de uma maneira bastante ampla. Eu não vou especificar muitas coisas aqui, eu vou deixar essa conversa ampliada. O que é importante vocês talvez saberem de fundo é que num grupo que eu coordeno, que é o Laboratório de Poéticas Fronteiriças, lá no final vai ter os contatos, para caso alguém não conheça, a gente tem uma espécie de núcleo dentro dele que sempre se ocupou um pouco, dentro das pesquisas existentes, em subpesquisas relacionadas aos vestíveis, né, especialmente computação vestível ou vestíveis biotecnológicos. Então, sempre que a gente faz alguma iniciativa, como, por exemplo, exposição, a gente tem ou um convidado ou alguém que foi selecionado dentro da chamada para poder atuar dentro desse campo especificamente, então a gente está sempre envolto dessa discussão sobre os vestíveis. E, obviamente, né, a cena aqui, ela tem uma relação profunda com as atuações que eu tenho, e também no grupo, enquanto grupo de pesquisa, em relação à curadoria, mas eu vou falar exatamente sobre isso, então não vou adiantar. E a questão das convergências das nanotecnologias, biotecnologias, infotecnologias e cognotecnologias, que está acontecendo, né, desde o século XX, dessa maneira que
que a gente já compreende hoje, e cada vez mais a gente compreende, que seria justamente as possibilidades de convergir não só as nanotecnologias, biotecnologias, infotecnologias e cognotecnologias, mas essas, né, tecnologias com as artes, né, de uma maneira geral. Então, dentro do grupo e das pesquisas, nós nos ocupamos, né, centralmente dessas convergências das artes com as tecnologias e, consequentemente, falando de tecnologia, com as ciências. Então, somos um grupo de pesquisa das relações entre arte, ciências e tecnologia. Como vocês estão vendo aqui, eu vou focar, vou abrir, na verdade, a ideia é abrir o campo, né? No evento aí, eu acho que meu título, vocês deram uma resumida, fica melhor, né? A convergências nano, bio, infotecnológicas, cognotecnológicas, mas eu penso aqui em uma abertura do campo, né? A gente vai começar a falar de coisas que talvez alguns não ouviram falar, ou então vai ser tudo novidade, ou então uma coisa ou outra vai ser uma novidade. Então, a proposta aqui, na verdade, é a abertura de campo. Tá? Bom, para abrir o campo, como é que eu vejo as possibilidades de relações entre as cenas e os vestíveis aqui, especificamente? Nessa relação entre cena e vestível, eu penso a respeito dos meios, né? E quando eu falo meios, os meios técnicos, os meios tecnológicos, sobretudo, né, de aproximação. E aproximação, aí também, no meu modo de ver, como eu falei agora há pouco, entre a cena, a exposição, a passarela, o desfile, que são locais, digamos assim, né? A cena nas artes da cena, a exposição, né, seja no museu ou a exposição propriamente, né, fora do museu, e a passarela são espaços cenográficos. Né? Então eu penso nessa dimensão da cenografia ou da formação de uma paisagem material, uma paisagem que não é desvencilhada do desenvolvimento infraestrutural da sociedade. Então vamos lá, é uma dimensão espacial, socioculturalmente construída, que existe na cena das artes, da cena, né, ficou repetido aqui, mas a cena das artes da cena, na cena da exposição, que também há uma cena na exposição, quando a gente pensa em exposição, e na cena da moda, que é essa cena onde você exibe uma determinada coleção, por exemplo. Né? Isso só para a gente dar a ponta do iceberg, mas na verdade nós podemos ir além disso. Como aqui a gente tem um tempo limitado, eu estou só abrindo, como eu disse. Essas cenas, elas produzem uma paisagem e tem uma materialidade nessa paisagem que é comum. Então, os meios técnicos que fazem a cena, que permitem a cena das artes da cena, que permite a cena da expografia, da exposição, na expografia da exposição, e que fazem a cena da moda, elas acabam tendo uma composição de estruturas e infraestruturas que são aproximadas, ou que podem ser aproximadas a partir de um exercício de olhar ou de pensar técnico sobre a sua materialidade. Eu diria técnico conceitual, técnico teórico prático, ou qualquer coisa nesse sentido. Né, sobre essa dimensão material da formação dessas cenas como paisagens. Aqui, para nos iniciar do que eu estou querendo dizer, óbvio, eu faço uma seleção de algumas imagens, eu não estou dando aqui créditos, porque independe nesse sentido, eu quero que vocês só vejam, né? A gente tem nas artes da cena esse tipo de composição, né? Uma ideia de palco, mas que não é necessariamente um palco tradicional, tem uma ideia do corpo, tem uma ideia da luz, da luminotécnica, tem todas essas dimensões do som, né, da acústica, você tem todas essas dimensões compondo, né, técnicas compondo o que seria essa cena. Na exposição nós temos a mesma coisa, além da dimensão espacial da cena, né? Mas na exposição a mesma coisa, uma dimensão expográfica, que tem cenografias específicas dependendo da obra, que levam em conta a iluminação ou a falta de iluminação, né, a acústica, dependendo do que é que você está expondo, enfim, e a questão também espacial. Espacial e além do espaço também, né? E também na moda a mesma coisa, você tem a acústica, você tem a questão dessa presença espacial, seja de um corpo humano, não humano, enfim, você tem essa dimensão, tem a questão da iluminação, luminotécnica, você tem tudo desse mesmo modo de operação, né? Nesse modo de operação de uma infraestrutura que prepara aquela cena para o seu acontecimento, para esse momento, para criar aquelas condições ali de execução de algo, de uma performance. Bom, todos esses espaços aí, eu estou insistindo na mesma coisa aqui em todos esses slides, se unem pela dimensão cenográfica.
né? E que aqui eu traduzo a cenografia, a escrita da cena, nesse sentido, como uma materialidade da cena, né? É uma escrita da cena que não acontece através de processos técnicos e tecnológicos, ela acontece a partir de dimensões técnicas tecnológicas, né? Eu estou repetindo tecnológico porque são técnicas, né? Antes de qualquer coisa. Então, há uma composição material, e quando eu falo de material, ela tem uma relação com a ideia de produção, né, de uma determinada sociedade. Ela não se desvencilha por completo da sua sociedade. Vamos lá, se antes você tinha um tipo de iluminação, quando se desenvolve LED, você tem a possibilidade do LED. Escolher ou não LED tem a ver com esse desenvolvimento dessa sociedade. Você optar por uma determinada mesa de som, com características, por exemplo, digitais ou não, também tem a ver com essa dimensão produtiva e de desenvolvimento produtivo dessa sociedade. E é isso que eu estou querendo dizer com a dimensão infraestrutural, material da produção da cena. Bom, e o que ocorre com esse espaço, com essa cena, quando a tecnologia digital surge em toda a sociedade? O que acontece com toda a sociedade acontece também com a cena, né? No mínimo, você aumenta o número de opções, né, para se fazer escolhas ali e constituir o que seria essa cena. Mas nós vivemos já numa grande cena, né, um grande período geológico do planeta que compõe cenas variadas, né, Oceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno e Holoceno, que são cumulativos, né? Então nós fazemos cenas hoje, desde a exposição, mas também na moda, mas também no teatro, na dança, enfim, criamos cenas que são acúmulos culturais, geológicos, né, tal como essa representação que vocês estão vendo aí. Acho que estão vendo, né, eu acredito que esteja passando os slides, que constitui uma realidade que hoje a gente chama de antropoceno, que é essa fase em que o ser humano intervém profundamente no tempo geológico do planeta, né? Para alguns, nós ainda estamos no Holoceno. Para outros, nós já temos uma predominância do humano a tal ponto em que você tem esse processo de convergência, que eu mostrei agora há pouco, que eu falei, né, está no título da minha apresentação, que é uma convergência nano-bio-info-cogno-tecnológica, junto com um acúmulo tecnológico anterior, né, e obviamente, dessa convergência. Então, nós temos essa quantidade, né, de coisas da tecnologia que nos permitem constituir esses cenários reconhecíveis no nosso tempo. Uma realidade que já é pós-antropoceno, porque o antropoceno já se estabeleceu, né? Quando ele é reconhecível, ele é pós, nesse sentido. Vivemos em um mundo de possibilidades, e aí eu estou aqui especificando que possibilidades são essas dessa constituição desse antropoceno, desse mundo já pós-antropocêntrico, que a gente já reconhece vários tipos de produções materiais que a gente convive no cotidiano da sociedade, produções técnicas, tecnológicas, pós-advento do digital, do computador moderno, lá do século XX, né? A gente tem, por exemplo, um mundo de tecnologias secas, né? Tecnologias que são eletrônicas, computacionais e etc., aqui relacionado a esse núcleo aqui, né, que se desdobram. Nós temos um universo de tecnologias molhadas, biológicas, vivas, naturais, aqui vivas relacionadas ao do biológico também, né, naturais, né, que você retira da natureza, as plantas e etc. Então você tem essa dimensão do molhado. E você tem uma tecnologia, quer dizer, você tem as possibilidades úmidas, em que você mistura os secos e os molhados, né. O seco e o molhado se torna, né, no conceito aqui de um autor, né, chamado Roy Ascott, torna-se moist. Então, o wet e o dry viram úmidos, viram essa mistura, o moist, que é o úmido. E o que tem no seco e molhado junto? Você tem agora sistemas artificiais híbridos, você tem engenharia de máquinas biológicas, você tem a possibilidade de entender aparatos biológicos como máquinas, inclusive. E consegue agora fazer sinteticamente determinadas funções nesses organismos. Então, essa mistura, e lógico, a possibilidade de você acoplar, né, as tecnologias computacionais, eletrônicas, ao corpo humano, ao corpo dos animais, às plantas, né, criando essa dimensão de umidade.
né? Então, você juntando essas duas dimensões, constitui essa umidade. E vocês podem perceber que aqui a gente já está falando de vestíveis, né? Quando você fala em acoplamento da tecnologia junto com um determinado corpo biológico, né? Natural, supostamente natural nesse sentido. Bom, assim as cenas, elas podem ser compostas por essas dimensões convergentes, lógico, somente seca, molhado e úmido, mas pensando numa cena de artes da presença e presença humana, né, o artes da cena, especificamente, em que tem a presença humana, você já tem um determinado acoplamento acontecendo nessa expressão, né, entre o seco, né, por exemplo, a iluminação, e o corpo biológico humano. Mas a gente pode ir além e também pensar a questão dos vestíveis têxteis, por exemplo, né, dos sintéticos têxteis, e trabalhar também, né, já nessa pré-história dessa união entre seco e molhado. Então, nós já temos essa composição acontecendo. O que eu estou mostrando aqui, vou mostrar aqui cada vez mais, é que agora a gente tem uma influência da tecnologia digital num nível muito mais profundo, né, muito mais profundo e constante. E que não é um nível só da tecnologia do computador, mas um tipo de computador, por exemplo, um computador cognitivo, né? Um computador que vê, que pensa, que resolve problemas e que ele atua, muitas vezes até sem a gente ligar para isso e pensar sobre isso. E isso é algo possível também dentro das nossas cenas. Mas os vestíveis em cena, né? Que normalmente a gente pode chamar de figurino, né? Eles sofrem o mesmo impacto, porque até então eu estou falando da cena de uma maneira geral e linkando a cena de espetáculos, por exemplo, ou de exposições, ou de desfiles, ao antropoceno. Mas e os vestíveis propriamente, né? Eu falei agora há pouco que a roupa, né, tem o desenvolvimento da fibra natural para a fibra sintética já é um pouco esse processo. Com o desenvolvimento tecnológico, esse impacto vai se ampliar. Esse impacto do desenvolvimento, né, tecnológico digital, ele vai ser maior, cada vez maior, porque ele não impacta, às vezes, diretamente uma determinada produção de um vestível, mas ele permite o desenvolvimento científico que gera novos produtos para essa realidade. Então, às vezes, o impacto é direto, até pela pesquisa dos artistas que estão desenvolvendo uma determinada cena. Mas muitas vezes esse impacto vai acontecer de maneira indireta. Bom, então vamos incrementar um pouco essa cenografia, né? Se a princípio a cena já tem uma predisposição técnica, né, para receber essa variedade de hibridações, de misturas, criando uma potência do úmido, né, como eu disse agora há pouco, você agora pode pensar esse úmido voltado para o corpo em cena. Né? E vamos pensar, óbvio, no corpo humano, mas poderia ser qualquer outro corpo nesse sentido. Mas o corpo humano, né, em específico. Então vamos incrementar essa cena com esse corpo. Mas antes, eu vou preparar aqui um chão. Né? E, óbvio, eu não vou dar soluções de nada aqui. Eu, na verdade, estou abrindo o campo, né, como eu disse. Mas vou mostrar aqui, então, as potencialidades secas que nós temos. Hoje, né, hoje, depois da internet ter aparecido, né, e ser difundida nos anos 90, hoje a gente tem uma acessibilidade enorme também para softwares, né, que permitem a nossa imersão e também a convergência da arte com as infotecnologias. Então nós temos aqui uma quantidade enorme de plataformas que vão se ampliando aqui, vão descendo, né, pelo slide afora, digamos assim, que permitem a gente a desenvolver, né, aplicações para incrementar essas cenas. Então, você tem desde aplicações que são, digamos assim, mais herméticas em termos computacionais, de programação, até ferramentas mais acessíveis. Né? Se, por um lado, você tem um Open Frameworks, que normalmente você se programa em C++, com a linguagem mais próxima da máquina, né? Você tem processing que permite você começar a programar com mais rapidez, mais velocidade, porque a linguagem, o processing, a linguagem para programação, ela facilita esse acesso. Né? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é as possibilidades variadas em plataformas abertas.
que você não paga pelo serviço, eu falo aqui dos livres e proprietários, mas que aqui você não está pagando pelo serviço, pela licença, né, de uso da ferramenta. E toda ferramenta, então, os softwares aqui, todos esses softwares que são livres, né, são open source, eles permitem que você aprenda com uma comunidade que os sustentam. Então, o Open Frameworks funciona assim, o Process funciona assim, o Pure Data, o Open Source Virtual Reality, na verdade, não é um só, né? Você tem uma iniciativa já, acho que de 5, 6 anos atrás, que hoje a gente já tem um desenvolvimento de outras alternativas. Não, a gente não está restrito apenas ao uso dos headsets de realidade virtual imersiva, compartilhados por empresas como o Oculus Rift, né, como o HTC Vive, ou empresas, né, que desenvolvem, mas agora a gente tem hardwares e softwares livres, não proprietários, que você não precisa comprar a licença, mas você pode muitas vezes montar em casa. Então você tem alternativas nesse sentido. Essa aqui é uma, né? Inteligência artificial também, você tem como software, né? Você tem plataformas que tem comunidade que permitem você a constituir soluções e participar de soluções que estão sendo, projetos que estão sendo desenvolvidos, e por aí vai. E tudo isso, eu estou pensando aqui em termos de possibilidades de aplicação para a cena e para os vestíveis, né? A mesma coisa os hardwares, né? A gente também podendo ter, aqui no caso mistura os dois, podendo ser livres e proprietários, e a gente tem plataformas também nesse sentido que entram dentro de uma dimensão que eu vejo ser chamado, mas eu acho que eu chamo muito mais que muita gente, de modulares, em que permite você acoplar coisas e ir construindo. Já o início dos módulos, você tem módulos mais fáceis, né, para construir determinadas aplicações, ou seja, já vem pré-programados, com programações fechadas para você só aplicar em determinada placa. Então são placas, isso aqui é uma listinha de placas controladoras, né? A ESP32 é uma placa que o pessoal usa e relaciona muito à internet das coisas. O Arduino todo mundo costuma conhecer, ou já ter escutado falar. E nesse universo aqui, antigamente se falava, isso aqui tem a ver com robótica, né? Mas está se tornando cada vez tão cotidiano, né, tão cotidiano, são ferramentas para construir e atuar no ambiente físico, receber informações do ambiente físico e atuar nesse ambiente físico, que a gente já começa a se acostumar cotidianamente, né? Então, para automatizar sistemas de uma maneira geral no nosso cotidiano. E isso é algo que na cena também pode ser incorporado de vários modos, né, esses tipos de plataformas para a construção de coisas na cena. Desde um automatismo a partir de um movimento do corpo de um bailarino, né, que, enfim, o bailarino se move frente a um sensor específico, né, uma câmera, e de repente o que acontece? Baixa uma cortina atrás e começa uma projeção, né? Então você pode criar automatismos desse tipo, captando a imagem e devolvendo uma resposta, captando um input e devolvendo um output. Então essas placas, elas funcionam numa dimensão física e também não física, né? A gente também pode usar em ambientes não físicos. Bom, além disso, né, nós temos, para atuar e para a comunidade, né, compartilhar, nós temos os dry labs, né, os laboratórios secos, sejam os makerspaces, fab labs, hacker labs. Você tem lugares em que você, já há muitos anos, né, inclusive, em que você compartilha essas experiências, faz oficinas e tal. Isso criou, né, já um costume na nossa sociedade, e obviamente eu acho que todo mundo que trabalha, bom, eu acredito que seja assim, né, que trabalha com a técnica da cena, tem uma familiaridade com eletrônico, com placas ou com mesas, né, de som. Imagino que aqui no próprio fórum ele está permitindo a quem não tem esse contato também ampliar um pouco essa proximidade. E quem não tem nenhuma proximidade, eu sempre recomendo o livro do Helder da Rocha, né? O livro não, isso aqui é uma apostila de um curso do Helder, mas que ele disponibiliza gratuitamente. Aqui está o link, Eletrônica para Artistas, só que vai além da eletrônica, né, a discussão. E aí vocês conseguem entrar nesse mundo sozinhos, mas tem vídeos na internet, a gente consegue ampliar essa visão das possibilidades. Outra coisa que eu acho que é um clássico é o documentário, acho que de 2010, do Arduino, né? Acho que chama Arduino, inclusive, o documentário. Mas eu, enfim, nem vim para ficar muito indicando, porque eu estou ampliando uma coisa e abrindo o campo. Então, aqui é uma referência que dá uma base para quem não está tendo o primeiro contato com a minha fala e tem esse interesse
né, de entender esse processo de atuação, né, e criação de uma cena de uma maneira física. Bom, e temos os wet labs também, nesse mesmo universo, sejam os kitchen labs, o biohacker spaces, open labs variados, que às vezes juntam, inclusive, a coisa molhada com a coisa seca, né? O mundo dos molhados com os secos. Então, você começa agora a ter, e eu não sei se todo mundo tem essa vivência, às vezes eu fico um pouco distante dessa realidade, porque eu fico interessado e pesquisando e desenvolvendo, mas você tem hoje uma realidade, nós temos hoje uma realidade justamente dessa convergência nano-bioinfo-cognotecnológica que permite uma maior acessibilidade não apenas a esse universo aqui do hardware e software, dessa dimensão eletrônica computacional, mas permite que nós tenhamos acesso a esse mundo aqui que parece um mundo muito ainda distante e especializado. Então, hoje, a gente já conhece, já consegue, se vocês estão vendo eu falando aqui, nunca pensaram sobre isso, vocês já conseguem fazer buscas relacionadas a wet labs, vídeos no YouTube, e eu vou abrir mais um pouco, o Kitchen Labs, ou Biohacker Space, ou Biohackers, vocês já começam a poder ter um acesso a informações, enfim, que são tão acessíveis quanto estas aqui, que acontecem em ambientes como esses, de oficinas e tal. Então, a gente já tem uma realidade que também nos permite entender esses laboratórios molhados e essas possibilidades desses molhados, do mesmo modo que nós fazemos com essas plataformas, sejam as físicas, quanto as que são para projeção, para videomapping, né, para criação de objetos digitais, né, tridimensionais, para computação já dentro de uma perspectiva cognitiva, né, com inteligência artificial, né, para a realidade virtual, enfim, isso aqui é uma dimensão e essa aqui é a outra dimensão que agora a gente está tendo cada vez mais acesso. De novo, parece distante, porque parece algo mais científico, talvez, do que isso, né? Parece ser mais científico do que isso, né? Parece que tem uma distância. Afinal, a gente está o tempo todo com o computador na mão, né? O celular como um computador que você o tempo todo está em relação. Mas, na verdade, cada vez mais a gente consegue mais acessar esse mundo também. Então, os wet labs se popularizam diante do desenvolvimento da biologia sintética, da engenharia genética, da acessibilidade das técnicas de edição genética e possibilidades modulares disso tudo, né? Possibilidades modulares da biotecnologia. Quando eu falo modular, é a possibilidade de você encurtar certos caminhos, né? Em vez de você fazer alterações genéticas, você já tem as partes prontas para fazer essa alteração. Você já consegue fazer alterações pré-fabricadas, digamos assim, né? E isso é interessante porque isso é uma coisa deste universo dos hardwares e softwares, ou seja, dos laboratórios secos, né? Desse universo que a gente vê neste outro, que na verdade não tem separação. No final as coisas estão convergindo, né? E aí, do mesmo jeito que nós temos Arduino, nós temos, por exemplo, um kit CRISPR para poder fazer alteração, né? Nós temos o Odin Kit que você pode comprar, enfim, online e fazer você mesmo. Óbvio, você vai comparar os preços da eletrônica com as coisas da biologia, você não vai ver as coisas secas com as molhadas, nem sempre elas vão corresponder, elas são mais caras aqui, né? Mas talvez por essa não popularização ainda no nível que a outra está. Mas, enfim, você tem o kit Odin, né, que é um kit que você já faz um biohacking, se você quiser, né, ligado às vezes até o próprio corpo, que é os experimentos que o dono desse projeto fez, né? E você tem projetos aí sim mais estruturados historicamente, né, que são, inclusive esse aqui é relacionado a uma competição, né, que é o IGEN, que cria as bioparts, ou biobricks, tijolos biológicos, que permitem essa função, a programação de funções no DNA. Então, você tem a programação aí molecular podendo acontecer a partir de funções. Eu estou falando desse modo para a gente talvez ficar mais claro, não sei nem se fica. Mas que funções como essas que vocês estão vendo aí na tela, que já seriam, entre aspas, pré-programadas para a gente aplicar numa determinada, numa bactéria, por exemplo, né, para criar funções específicas nessa bactéria. Então, você tem tijolos para montar
digamos, essa estrutura, né? Mas a ideia mesmo é, como o nome fala, né? Uma espécie de engenharia de máquina. É como se a gente transformasse uma bactéria numa máquina, né? Que pudesse gerar determinada coisa que você quer. Né? Por exemplo, fazer a bactéria produzir insulina. Né? É um tipo de construção, inclusive clássica, dentro desse contexto, em que você tem projetos prontos disso e partes prontas, né, disponíveis nessa competição. Então, são essas partes aí, ou esses biobricks, que servem para você construir essa máquina biológica, né, nesse contexto molecular, nessa dimensão molecular. Então, aqui está um universo que talvez a gente, e se vocês procurarem, vocês vão encontrar isso tudo, né? Se vocês pesquisarem esses nomes, agora vocês vão encontrar competição, vocês vão encontrar vídeos, vocês vão encontrar equipes que competem, enfim. Aqui, de novo, eu estou abrindo as coisas. E aqui está numa dimensão modular. Vocês estão entendendo o que eu estou chamando de módulo aqui? É essa dimensão aqui, de que você pode ir montando, né, um quebra-cabeça, um determinado quebra-cabeça, para funções serem realizadas, né? Tal como se faz nas máquinas da eletrônica, da robótica. Né? Aqui você faz já num contexto biológico. E olha que a gente faz no contexto biológico, utilizando nomes, inclusive, próximos dos nomes da eletrônica, da computação. Né? Porque está dentro da mesma dimensão. A gente, afinal, fala de código genético. Né? É justamente o desenvolvimento da tecnologia digital que permite a gente simular, né? fazer simulações dentro desse contexto, inclusive. Bom, o desenvolvimento tecnológico permite a convergência das nano, bio, info, cognotecnologias, como eu disse. É esse tipo de manifestação aqui já, quase um senso comum, no sentido de que é acessível, vocês encontram essa informação muito rápido, vocês têm tutoriais sobre isso, como fazer um biohacking no próprio corpo, vocês encontram essas informações. Isso é possível justamente por esse desenvolvimento tecnológico. É possível justamente por a gente ter um contexto de convergência do que a gente chama das NBICs, né, das nano, bio, info, cognotecnologias. Então, essa convergência, para a gente que é do campo da arte, eu acredito que não é só das nano, bio, info, cognotecnologias, é das artes nesse mesmo contexto. Porque nós conseguimos, através dessa compreensão desse mundo, transitar, não só transitar, né, mas imaginar ou constituir essa realidade de uma forma poética, né, a partir de uma dimensão poética no sentido criativo, né, da criação. Bom, essa convergência gera novas aplicações em todas as áreas que lidam com a criatividade. Por exemplo, na moda, no figurino, né, na exposição, no figurino das artes da presença, ou das artes da cena, e da exposição. Então, aqui tudo isso que eu estou dizendo aqui atrás, nós já vemos há algum tempo dentro das exposições. Seja numa dimensão da obra, né, na própria obra, mas também com um apelo ligado à exposição, ligado à cena, em vários momentos. Então, a gente já tem essa presença acontecendo, não é algo novo no sentido de ninguém fez, nós já temos isso ocorrendo. A emergência e acesso às novas tecnologias mencionadas levam ao aparecimento, portanto, de novos materiais, também convergindo com os campos criativos. Então, não é só uma questão de tecnologia aí no sentido da possibilidade de se criar algo eletrônico, biológico, não só isso, mas você tem novos materiais biológicos que podem já ser assumidos de uma maneira, sem precisar se pensar muito sobre eles, né, no sentido, já materiais sintéticos, né, você já tem resultados sintéticos. Por exemplo, a galera eu participo de uma iniciativa, né, acho que desde 2017, não sei, participei em 3 cursos de verão, especificamente, do pessoal de Engenharia de Máquinas Biológicas de Belo Horizonte, lá da UFMG, com o módulo de bioarte, né, bioarte. A gente sempre tem uma equipe, né, que quer criar alguma coisa ligada à moda, ligado à roupa, usar esse processo de engenharia de máquinas biológicas para produzir materiais voltados para esse universo têxtil. Então, se vocês fizerem uma rápida pesquisa, eu nem trago aqui isso, mas se fizerem uma rápida pesquisa, né, de engenharia genética e indústria têxtil, vocês vão encontrar alguns registros, até notícias já, sobre essas aplicações. Então, é nesse sentido aqui que a gente vê também esse surgimento de novos materiais, né, que
também convergem, né, com os campos artísticos, criativos. Alguns dos materiais biotecnológicos e infocognotecnológicos, né, além deles, você tem também materiais metálicos, resinas sintéticas, que não é também uma novidade pós-tecnologia digital. Você tem, antes do desenvolvimento do computador moderno, esses outros materiais. Só que, óbvio, né, depois desse desenvolvimento, desse processo de convergência no século XX inteiro, depois do advento do computador moderno, a gente tem uma facilidade de se, primeiro, reproduzir, né, criar mais resinas, mais materiais metálicos e acessar esses materiais. Então, também nós temos esse aparecimento e essas possibilidades, que cria, obviamente, dentro dessa dimensão de tangibilidade, não é só materialidade no sentido da produção, que eu falei antes, mas na possibilidade de você criar estruturas, né, físicas para a cena, criar estruturas para o figurino, criar estruturas para tudo isso que compõe a cena, ligado, inclusive, à iluminação, ao que quer que seja que você vá desenvolver. Bom, então, para tentar ficar um pouco mais claro, a gente vai ver agora alguns exemplos de vestíveis nesse contexto de convergência. Os dois primeiros aqui, eu só estou dando um nome para depois vocês buscarem, porque os vídeos que eu tenho aqui são vídeos mais longos e difíceis de eu ficar buscando os pedaços para ficar mais claros. Aqui eu só vou falar rapidamente. Uma das referências dentro desse universo é a Moon Ribas. A Moon é uma dançarina, uma bailarina que, nesse ano, 2013, ela apresentou essa performance, e a performance é feita, né, com um vestível. Ela está usando um vestível. Qual é o vestível dela? O vestível dela é implantado. Na verdade, ele transcende o lugar do acoplamento de colocar e tirar, apesar de que ela já tirou, né, esse implante, mas é um implante nela, que ela pôs no corpo, que percebe, que detecta terremotos no planeta. E a performance a partir do momento em que há um terremoto, a dança. Se não tem terremoto no planeta Terra, ela não dança. Então ela tem esse sensor de terremoto, né, conectado, obviamente, e no corpo dela ele vibra, né, então o corpo dela recebe a vibração a partir dos terremotos. Então ela tem, a performance acontece. Se não vibrar durante aquela hora e meia da apresentação do espetáculo, ela não tem dança, né? Não tem dança é ótimo, né? Porque a gente sabe muito bem que não é essa limitação, mas você não tem o movimento do corpo daquele modo que a vibração permite a ela desenvolver. E aí você tem também a projeção, né? Enquanto isso, o local do abalo sísmico, o horário, enfim, e o público também pode ir acompanhando esses abalos. Como o planeta tem o tempo todo movimentação de placa tectônica, você tem o tempo todo também um desenvolvimento da possibilidade da performance acontecer. Bom, depois vocês deem uma olhada sobre isso, acho que é interessante para entender essa dimensão aqui, que já é um tipo de acoplamento que é implantado, né? Outro implantado, por isso que eu estou falando para vocês olharem depois, é o iBorg do Neil Harbisson, que é um parceiro da Moon Ribas, que implantou ele é daltônico, enfim, tem essa informação, né? Ele tem essa diferença visual, né? E desde 2004 ele implantou uma antena que permite ele perceber frequências como essas frequências variadas, radiação eletromagnética, ligação de telefone, música, vídeo. Ele transforma e ele recebe na caixa craniana dele o que essa antena percebe como um som, um determinado som, uma vibração mais sonora, enfim. E ele consegue traduzir, né, o que a antena faz em cores, por exemplo. Então ele consegue ver de um outro modo verde, ele vê de outro modo vermelho, e ele fez uma tradução disso em música. Então aqui está um projeto, né, bancado pela Vodafone, em que ele faz uma orquestração de um coral, né, dentro do... Enfim, ele tem um aplicativo dentro do teatro, numa cena, né, criando uma cena com cores e tal, e ele ele faz também um aplicativo que permite as pessoas interagirem com as cores. Né? Então, na aplicação durante o espetáculo, ele faz essa interação, promove essa interação. Então, aqui é um modo dessa intervenção da cena, e esse é um modo também dessa realidade, né, nano, bio, info, cognotecnológica, que está relacionada também com a cena.
Mas antes deles, nós temos também o Stellark, né, que é um artista muito conhecido dentro desse campo, né, de relações entre arte, ciência e tecnologia. Aqui está uma estrutura que ele cria, o exoskeleton, da década de 90, né, ainda, isso aqui é registros da performance, se eu não me engano, de 2000, né, em que ele cria uma estrutura, e obviamente aqui essa estrutura tem uma relação com esse espaço da cena, né, e ele vai utilizar durante uma performance, né, essa estrutura do exoesqueleto. E, enfim, é um caso também. Um outro caso, né, é o Unreal Age, que é o Kunihiko Morinaga, um estilista, né, que já está cada ano que passa ele se torna mais conhecido, né, um estilista japonês, que criou essa coleção. Essa é a última. Bom, ele tem uma coleção nova que já está sendo difundida, né? Mas essa é a última coleção dele, né? Já conhecida desde a primavera-verão deste ano. A gente conta como norte do mundo, né? A gente então já está entrando chegando na outra primavera-verão, então está saindo agora uma coleção que ele chama de home. Durante a pandemia, ele cria uma coleção em que a roupa se torna uma barraca, né? Se torna uma casa. Então é uma roupa barraca em que permite você se deslocar, e além disso o tecido é antiviral, além disso o tecido dele reage à luz, né? Esse tecido que ele utiliza reage à luz, então tem todo esse aparato que é permitido justamente pelo desenvolvimento não só científico e tecnológico, mas também pela condição atual, né? A condição atual de pandemia. Então é um trabalho completamente relacionado a esse contexto. Então, a gente também pode pensar, né, nessa junção com os acontecimentos dessa sociedade, relacionando a ciência, a tecnologia e o campo da arte, da moda, enfim, como vocês estão vendo. E um outro também artista que desenvolve trabalhos nesse sentido é o Marco Donnarumma, né, já esteve aqui, acho que em Belo Horizonte pelo menos 2 vezes. O Marco, ele é um performer, mas dançarino, enfim, que também trabalha ele faz série de obras e performances, espetáculos, e ele utiliza estruturas, né, nesse caso aqui dessa performance, essa garra, né, e é uma série, na verdade, chamada 7 configurações, que ele desenvolve de 2014 a 2019, em que, óbvio, ele está apresentando ainda essa performance, em que ele desenvolve várias partes, né, em parcerias diversas com laboratórios, laboratório de robótica, laboratório de biologia, e aqui, no caso, é uma performance que ele utiliza uma garra robótica, né, e nesse momento aqui, eu não sei se ela funciona desse modo, mas essa garra vai aparecer numa obra, né, que eu acho que eu vou conseguir ter tempo aqui de mostrar para vocês, que chama Amígdala, que faz parte desse projeto das 7 configurações, em que é uma garra robótica, e aqui, enquanto ele dança, ela se movimenta também em movimentos próprios, né, a partir do corpo dele, do movimento dele, mas quando ele mostra ela como instalação, né, para uma exposição, por exemplo, ela funciona com uma inteligência artificial em que ela reage a determinados estímulos. Então, aqui você tem a junção dessa dimensão, óbvio, biológica, com a perspectiva cognitiva, né, da máquina, da inteligência artificial, e ele está evocando aqui, segundo o que a gente depreende das performances, né, das várias atuações dele, a gente percebe uma dimensão aí de ritual, né, uma dimensão ritualística. Enfim, então o Donnarumma ele se torna, assim, de certo modo, uma referência também nessa junção, né, dessa convergência que a gente está tratando aqui. Bom, deixa eu ver se eu consigo passar para vocês pelo menos trechos dessas performances, que eu acho que vale a pena para a gente dar uma olhada. Na verdade, performances não, eu vou mostrar a coleção do Morinaga e depois o Donnarumma, só, para a gente ter uma ideia. Só um instantinho. A operação aqui é mais complicada porque eu tenho que colocar o som, né? Não preciso. Já está recebendo aí, Yuri? Deixa eu ver. Abriu. Abriu, né? Então, tem que ver com o som. Dá uma testada aí. Acho que não vai ser necessário, não, só para ter uma ideia mesmo. Tá.
Tá? Então vamos seguir aqui. Aqui é a coleção do Morinaga, do Rearrange. E até a segunda ordem a gente está assistindo, né, sem pensar na questão do material. Né? Nós temos que lembrar que o material ele tem funções, né? Então está aí dentro dessa constituição do contexto de convergência do qual a gente está tratando. Né? Deixa eu só passar já para as outras para vocês verem, né, de uma maneira geral a aplicação. E aí é estrutural, né, também, não é só a roupa, né? Também você tem uma construção espacial no uso dessa roupa. Esse é o Morinaga, né? Morinaga. Agora nós vamos ver o Donnarumma. Já vou passar para o próximo, para não... E daqui vocês também pesquisam, vocês encontram fácil. Aqui já não é a performance que eu mostrei ali, as fotos, né? Aqui já é a instalação. Mas também, vocês pesquisando o Donnarumma, vocês conseguem ter a mesma visão. Né, a visão da obra, né, quer dizer, das estruturas que ele utiliza, né, na performance, no espetáculo, porque também ele dança com outros bailarinos. Então, aí esse material aqui é sintético, né, engenheirado para poder ser uma espécie de pele em que a máquina perfura, enquanto ela faz esse ritual, né, de se automutilar. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Avançar um pouco aqui, para vocês verem a estrutura toda completa. É um gabinete aí de servidor, né? O braço robótico aqui funcionando, como a IA controlando o movimento e ele fazendo as alterações nessa estrutura que ele percebe. Né? Essa estrutura de um tecido. Esse tecido é biológico? Foi engenheirado biologicamente, a partir de material biológico dele, inclusive, do Donnarumma. Jesus. Mas aí são várias atuações, né? São performances sozinho, em coletivas. Aqui está uma aplicação já da instalação. Né? E é engraçado como parece um vestido, né? Parece uma roupa. Sim. Parece um tecido, né? Só, né? Ele extrema aquele conceito que a pele também é figurino, né, Sol? Com certeza. Olha a atuação dele, tá vendo? Ó? Ele aproxima o braço, o braço robótico, a garra, né? Na verdade, ela decide o movimento, ela força quando ela quer. Então ele conduz um pouco como se estivesse apertando a mão ou segurando a mão de alguém, né? A pessoa decide se continua segurando a mão ou não, né? Mas aí a garra retorna para o movimento dela de se auto-mutilar. Mas, enfim, depois vocês podem dar uma olhada, isso aqui é mais para a gente abrir um pouco essa conversa aqui com as experiências, né, com as ações artísticas e tal. Vou voltar para o compartilhamento para continuar. Recebeu aí de novo, Yuri? Tá abrindo. Abriu? Beleza. Então, o Donnarumma.
Então, possibilidades de aplicação para a cena no figurino, mas, sobretudo, como elemento composicional, indo além até mesmo da cenografia, né? E a ideia que acho que o Geraldo falou aí da pele como figurino é algo também interessante. Oi, diga. Pablo, só uma pergunta que está exatamente nesse ponto, que ali, né, o Pedrosa, a Pedrosa Camilo está falando. É possível cultivar uma bactéria ou um fungo, modificá-la para qualquer função? Ficou curiosa nisso. Eu não sou especialista nesse ponto para dizer se é qualquer função. O que seria qualquer função? Né? Tipo assim, derrubar um governo. Olha, o engraçado é que aí tá beirando o terrorismo, né? Isso é terrorismo, né? Aí é bem possível. Aí é terrorismo. Aí é uma arma biológica que você está querendo, né? Talvez. Aí é mais complicado eu responder, inclusive. Mas, de qualquer modo, eu acho que é isso, né? Se for essas funções, por exemplo, para gerar uma cor, uma determinada cor, a partir justamente da biologia, né? Não é que você vai fazer ela sintetizar no sentido de uma cor, a cor de tinta, né? Você vai sintetizar uma cor biologicamente. Né? É possível você, e o pessoal faz muito, fazer aquela luminescência, né? Aquela brilhar no escuro, a partir das algas, né? O GFP, né? Eles falam em não manifestar, não. Nossa, fugiu a palavra, mas você faz esse tipo de alteração, né? Normalmente em bactérias, principalmente, então você muda dentro da estrutura, da carenagem da bactéria a função nesse DNA e põe ela para fabricar determinada coisa. Eu falei da insulina, que é um caso clássico. Então você tem essas aplicações. Agora, qualquer coisa é muita coisa, né? A gente tem um trabalho do... Putz, eu estou ruim de nome hoje. A gente expôs na Bienal aqui de Arte Digital, na verdade, foi exposto no Rio e em BH. Né, lá em BH foi no Museu de Arte da Pampulha, em 2018. Um trabalho do Joe Davis. O Joe Davis ele fez, em parceria com o laboratório, se não me engano, do Japão, até um bicho da seda, que expressar, a palavra certa é expressar, né, que expressa insulina, que expressa... No caso desse bicho da seda, ele fazia uma seda, se eu não me engano, que ela não era seda, era ele. O bicho era engenheirado, né, o bicho da seda, ele foi modificado geneticamente para ele... ter uma possibilidade de, enquanto ele produzia seda, ou ele propriamente, eu não estou me lembrando, se vocês pesquisarem agora, vocês vão conseguir ter essa informação mais precisa, né, com a descrição científica. Bienal de Arte Digital, Joe Davis. Mas, enfim, tinha uma propriedade de atrair determinados metais, né, por exemplo, o ouro. Né? Então ela tinha uma produção ali, de certo modo, nesse sentido, dentro de uma perspectiva artística, né? Como um experimento, enfim. Então tem experiências assim, né? Mas aqui a gente tá falando agora sobre essa perspectiva de alteração do DNA propriamente, e aí, óbvio, a gente pode ter uma intervenção ligada a tecido, a um tipo de material, né? Que você produz a partir, por exemplo, da seda, né? Do bicho da seda. Então você modifica geneticamente o bicho da seda para vir mais branco a seda. Né, algo desse tipo, e isso é utilizado num determinado figurino, né, o resultado desse trabalho, dessa produção, é utilizado num figurino. Mas qualquer coisa é mais difícil mesmo de dizer. Aí cada caso é um caso. Pedrosa, imagina aqui comigo, né? Umas bactérias que vai produzir uma pigmentação com uma cor diferente, dependendo do som que incidir nela, dependendo da frequência sonora, né? Então, você toca um violino ou canta, você vai fazer mudar a cor do pigmento. Não é uma loucura isso? E em tese, isso é possível, né? A gente tem que pensar como seria a engenharia disso aí. Por uma instalação, por exemplo, né? É algo possível. Mais alguma coisa? Continuamos? Não, pode continuar. Tá. Então, o que vimos até aqui é um cenário de convergência tecnológica das infotecnologias, das biotecnologias, passando pelas cogno e nanotecnologias, inclusive aplicadas à produção de placa, né, dos eletrônicos e tudo mais, que é o que a gente está vivenciando hoje. As incorporações dessas tecnologias em convergência são facilitadas por comunidades criativas que se formaram em torno delas e as transcendem. Foi isso que a gente viu até aqui, mas tem muito mais. Se a gente quiser, se vocês quiserem dar uma olhada no que a gente produziu, a gente fez esse artigo aqui,
né, recentemente, a gente apresentou na ANPAP, né, então está lá em anais da ANPAP, a gente vai fazer uma espécie de panorama, não sei se a Isabela está aí, não sei se a Priscila estão aqui, né, assistindo com a gente, provavelmente estão, mas são coautoras desse trabalho, então, a gente, como eu disse, a gente tem um núcleo aí pensando essas coisas e tal dentro do grupo. Tem também, eu estou num grupo de pesquisa também do pessoal da design, aí o Yuri conhece, a Tatiane, né, que é o pessoal do Casulo ali, está meio ligado ao Centro de Gemas e Joias, eu acho que o nome é esse, do Adriano. Sim. Então, a gente começou oficialmente um projeto que eu fui convidado pela Tati para a equipe também, então a Tati já tem um trabalho nesse campo, então a produção dela ligada a essa dimensão de vestíveis biológicos, mas também eletrônicos e computacionais, já é grande, a doutorado dela, né, ela é especialista nisso, enfim, mas aqui nós temos essa conversa, e eu acho que aqui em Belo Horizonte a gente tem bastante pessoas, né, trabalhando e pensando sobre isso, que dá para desenvolver parcerias, enfim, para gerar espetáculos ou discutir essa dimensão técnica em espetáculos. E os contatos aí nossos, quer dizer, do grupo, né, de pesquisa, que é o LabFront, o Laboratório de Poéticas Fronteiriças. No site vocês conseguem encontrar os textos e outras discussões, livros de graça, que a gente distribui, né, organizados relacionados ao congresso que a gente organiza, as redes sociais aí, o e-mail que joga lá para o meu e-mail, então quem escrever para esse e-mail aqui já conversa direto comigo, se precisarem conversar, estou à disposição, e é isso, estou à disposição aqui para a gente continuar já essa conversa que a gente já começou aqui. E aí, gente? Eu tenho medo de conversar com você, viu, Pablo? Com medo? Eu tenho medo, sei não, cara. Você que vem falar de terrorismo, pô. Eu que tenho que ter medo de você aqui. Essas perspectivas terroristas aí, querendo acabar com o governo. Não é? Ô, Pablo, um governo. Eu não falei qual. Você me libera aí. Ô, Pablo, que loucura, né? Que trem bacana. Deixa eu te contar uma história. E a gente de teatro, você sabe que, historicamente, os avanços tecnológicos a gente utilizou e utiliza no teatro. O teatro foi os primeiros a utilizar a luz elétrica, né? A gente gosta, ao mesmo tempo que a gente gosta do ao vivo, da dimensão do humano, do artesanal, né, do feito ali, a gente também gosta do tecnológico. Eu gosto muito da metáfora aí do seco, do molhado e do úmido. Não sei se é porque eu sou do sertão de Minas e eu entendo bem o que é seco, quando chove. Eu também, sem nada implantado, eu sei quando vai chover, viu, Gobir? Eu sei exatamente quando vai chover. E entendo o que é uma vereda que tem o seco e tem a água, né? Então a metáfora é muito boa para a gente, né? Então a gente de teatro, a gente é seco, a gente é úmido, a gente é ensopado, né? Bem interessante, é o que você disse. Abre, né? Explode um tanto de possibilidade. Eu tô doido para ver a carinha da Bruna ali, mas ela tá de câmera fechada. Mas isso que você falou, bom, eu tenho a vivência do norte de Minas, eu sei também o que você quis dizer agora, né? Adoro um buriti, um doce de buriti, né? Você falou das veredas, aí já me lembrou. Minha mãe é de Januária, só para você ter uma ideia. Você é comedor de piqui, então, menino? Demais, adoro piqui, Eu sou dos poucos, eu acho que eu conheço aqui do grupo, pelo menos LabFront, que gosta. Mas aqui bom, o que o Yuri me convidou, né? Eu acho que conversei bastante com ele, conversei horas com ele no dia que ele fez o convite. Últimos segundos é que veio o convite. Ele já veio começou a conversa para convidar, mas eu não deixei. A gente foi falar um monte de coisas. Na verdade, eu estou tendo o teatro especificamente tem me atraído, e eu não estou dizendo me atrair porque me atraiu, eu estou sendo convidado, né, para discutir teatro com pessoas, no Festival Teatro em Movimento com a Rubim, com a Tatiana, com o pessoal Caramba, eu estou ruim de nome hoje, acho que eu estou meio quase virado, aí está meio complicado, mas é com o pessoal que é meio circense, meio teatro de rua, caramba, fugiu o nome mesmo, Candongas, né, o pessoal da Companhia Candongas, já tive uma coisa, a gente teve, né, Yuri, com
com Zap, né, aquelas conversas lá por causa do livro, né, do festival, o próprio festival dentro da UENG, né, da Semana UENG, né, antigamente. Então, assim, eu acho que o teatro, ele é engraçado, tem me atraído para essas conversas mais abertas. Isso que você falou agora, eu acho que eu tenho visto isso. Eu estou falando de videogame com o pessoal do teatro, né? Eu tenho falado muito de jogos com o pessoal do teatro. É por isso que eu estou falando dessas aproximações. E aí, quando ele fez o convite... O trabalho que você está desenvolvendo no Candongas é isso. Na verdade, eles estão desenvolvendo. Eu só fiz umas consultas, né, com eles, umas consultorias. Mas aí, agora, eu acho que vai ser reativada e eu acho que eles me chamam de novo, né? Vamos ver. Não sei, eu queria, mas aí depende deles mesmo. Mas então, a gente tem uma... Na hora que o Yuri fez o convite, eu fiquei tentando imaginar o quanto eu poderia ser aberto para tentar contribuir com esse imaginário, digamos assim. Né, essas possibilidades imaginárias, não necessariamente de aplicação, mas às vezes lá no futuro próximo, eu acho, quando vocês estiverem vendo a possibilidade de utilizar alguma dessas tecnologias, vocês já não vão lidar com susto, entendeu? Porque eu não vejo como a gente não porque tudo está se encaminhando para ser modular, e quando eu falo modular é nesse sentido de fácil de montar, fácil da gente utilizar. Né, não é algo que vai demandar um conhecimento profundo de, por exemplo, programação, né, de eletrônica, né, é um conhecimento básico, né, como a gente conhece coisa. Por exemplo, eu sei como é que filma, como usar um celular para filmar. É um conhecimento básico, dali a gente parte para a profundidade, né, para determinado trabalho que a gente venha desenvolver. Então eu tentei abrir aqui, eu não sei se todo mundo aqui tinha familiaridade com tudo isso, como eu falei desde o início, mas eu achei que seria uma possibilidade e, além disso, apresentar um pouco as conversas que nós temos no nosso grupo, que é um grupo aberto, né, que tem um monte... Aqui mesmo tem um monte de gente aí assistindo com a gente, que é do grupo, né, tem Emanuele, eu consigo identificar aqui, Emanuele, o Freud está aí, né, a Maria também está aí, tem a bolsista nova que é da design, lá, aluna do Yuri, a Pedrosa Camilo, que é a Ana Luísa, né, a Vitória também, eu acho que a Vitória, não sei se é Teixeira, eu chamo ela de Vitória Alves, então eu não me lembro se ela tem Teixeira, mas enfim, são várias pessoas e esse cruzamento está acontecendo. E o próprio Palácio das Artes, né, tem uma das fotos aqui que eu mostrei de exposição que foi no Palácio, que a gente conseguiu fazer em 2019 presencial, já com essas discussões. Então a gente está disponível, vamos conversar se vocês quiserem, qualquer coisa nesse sentido. O interessante, Pablo, é que ontem a gente começou com a palestra da Bruna Cristófaro, e exatamente falando sobre tecnologia para a cena, entendeu? Então, assim, dentro das aplicações de Kinect, né, de movimento, de geração de movimento, né, na produção de imagens, né, e a gente já falando dessa questão das enormes possibilidades que isso pode ter para a cena, né, então assim, a quantidade. E você está trazendo alguma coisa que para nós ainda parece ficção científica, mas que já está aí, né, assim, já não é algo de ficção científica mais, entendeu? Assim, você ter tecidos tecnológicos que mudam de cor a partir do momento de uma projeção luminosa qualquer, né, é super possível, né, como os exemplos que você trouxe, né. Eu até copiei alguns, né, canais do YouTube dessas pessoas, né, do Marco do Naurama, né, e da Monribas, né, para o pessoal poder ver. Alguma coisa copiei aqui no chat para eles poderem acessar, né? Porque são muitos exemplos de coisas que eles já usam, né? E não é algo novo, né? Então, assim, como você falou, não é algo que está aí, você, nossa, isso é totalmente novo. Não, você está falando aí de um autor que já morreu, inclusive, né? O daquelas garras, né? Aquele... Quem que morreu? Eu não estou sabendo se é quem que morreu. Não é de que morreu, não, mas já tem bastante tempo o trabalho dele. O trabalho dele é bastante antigo. O que daquelas próteses robóticas, das próteses robóticas. Ah, o Stellark. Sim, não, mas não morreu não, porque você morreu foi agora, acabou de morrer. Não, morreu não, eu falei errado, eu falei assim, que já é muito antigo, eu falei que já morreu. Eu não estou enterrando ninguém, não. Não sou, né, como ficção científica, não sou como bruxaria, você tá louco, crê em Deus, Pai. Um fala de terrorismo, o outro vem com essas coisas de o cara já morreu, falando com gente morta. Hein?
Tá doido. Não, mas é o Stellar que fez implante, né, da orelha, que ele queria fazer. Assim, mas o caso do Stellar é porque eu estou pensando na cena, né, a questão da cena ali, da performance dele e a estrutura. E é uma estrutura antiga, né, eu estou trazendo justamente para mostrar, olha, fazer eu estou mostrando aquelas plataformas ali, o Arduino, o Marcos está até comentando ali, né, o ESP32, são já coisas do nosso cotidiano que a gente nem vê. Você já tem placas ESP espalhadas pela cidade de Belo Horizonte ligadas à smartização de Belo Horizonte. Você já tem placas sendo utilizadas no nosso cotidiano e a gente nem sabe que essa tecnologia, como é que ela funciona, como é que... Enfim, por isso que eu estou dizendo que é algo que a gente vai incorporando naturalmente, como o Geraldo disse. Mas aí eu mostro o Stellark, né, porque o Stellark, aquela estrutura que o Stellark faz, ele faz no momento pré esse contexto que a gente está trazendo, né, pré-Arduino, né, essa acessibilidade modular da computação física, né, da possibilidade de fazer coisas movimentarem no ambiente. Imagina, o cara ali está trabalhando, ele, equipe, né, o pessoal na arte fazendo um uso que a gente hoje faz acessível. Montar uma estrutura daquela, bom, eu gosto de brincar e chutar valores, mas eu fico constrangido. Aí tem Jonas aí para dizer, né, o Jonas, o próprio Marcos, que é engenheiro de controle de automação. Esse é o pessoal que está aí com a gente assistindo, eles podem falar muito mais que eu, especificamente dessa construção, né, robótica. Imagina, na década de 90, fazer uma estrutura dessa devia ser muito cara, muito complicado por causa da equipe. Hoje não. Hoje o Jonas tem um material, um vestível dele bacanérrimo. Eu acho que vocês, inclusive, tinham que conhecer. Né? Ele está fazendo mestrado lá, eu não sei se é no Rio mais, Jonas. Mas, enfim, acho que eu estou chamando o Jonas para conversa aí, porque eu acho que é bacana. Ele. Não, então, o meu mestrado eu vou estar terminando agora, vou apresentar dia 13 de dezembro. Eu estou cursando Poéticas Interdisciplinares na UFRJ, e a ideia, eu trabalhei em cima de um vestível que era uma experiência como se fosse um dispositivo para auxiliar futuros exploradores, como se fosse na ficção científica mesmo, você repensar o uso da mochila, transformar ela num dispositivo sensível que pudesse se adaptar, seja temperatura, altitude, detecção de gás, e todos esses estímulos de dados ambientais reverberassem no corpo do usuário, entendeu? Então, em caso de um terremoto, se fosse ter algum perigo, ela começasse a vibrar ou emitir um efeito sonoro, né? Enfim, aí a minha pesquisa está bem bacana, assim, depois eu posso compartilhar com vocês, eu vou estar entregando agora, mas o interessante é que, como o Pablo está falando, hoje está muito mais acessível. Tinha um projeto que eu tinha desenhado em 2008 para o MIS, em São Paulo, numa época que eles tinham dentro do MIS em São Paulo, Museu de Imagem e Som de São Paulo, eles tinham um laboratório de arte e tecnologia lá. E era justamente nessa implementação de buscar artistas que tinham interesse de trabalhar com tecnologia, mas não tinham conhecimento. Eu mandei uma proposta de um desenho para lá, e para um edital, e acabei não passando. Naquela época eu era meio imaturo, assim, sabe? Eu não tinha tanta experiência com a eletrônica como eu tenho agora, né? E eu só fui concretizar esse projeto agora em 2019, 2020, entende? Então, é uma coisa que a gente vai se aproximando e vai dando certo. O que é interessante hoje é justamente a comunicação que a gente tem entre laboratórios e pessoas interessadas. Então, o que acontece? Nada impede uma pessoa que trabalha com performance ou teatro vir me procurar e propor que eu gere uma solução para ela ou até uma parceria em cima de um projeto, né? A ideia é mais ou menos por aí. Eu vou deixar o link do site desse projeto que eu desenvolvi ali no chat para quem tiver interesse de acompanhar, e é uma pesquisa assim que é meio longa, eu acabei envolvendo 3 projetos diferentes num projeto só, e é bem legal. Eu acho que é mais ou menos por aí. E a minha inspiração é justamente os 3 que o Pablo falou, são os 3 que me inspiraram muito. A Moon Ribas, o Neil Harbisson e o Stellark. E é interessante porque o Stellark, se você para pensar nele, ele começou com a body art, com modificações do corpo. Então, numa época que ele estava pendurando o corpo através de ganchos, ele já estava questionando qual é o lugar do corpo e como esse corpo se comporta com dispositivos ao redor dele, né? E aos poucos esses dispositivos vão entrando para dentro do corpo, né? Que é como o caso da Moon Ribas e do Neil Harbisson, né? Até falando um pouquinho mais assim, a Moon Ribas está com um projeto mais para o futuro agora, que ela vai criar um dispositivo que vai reagir às marés do planeta. Então, dependendo dos movimentos da maré, das modificações da
da altitude da água, tal, ela vai ter uma percepção assim como ela tem dos abalos sísmicos hoje. Acho que é por aí. Não, pois eu acho, depois vocês dão uma olhada, coloca o link para o pessoal aí, porque ele está falando ali, parece um dispositivo de ficção científica, mas imagina, a gente pode pegar e é muito o que eu acho que o Jonas faz, né? Você pode pegar projetos, inclusive já desenvolvidos, e elaborar um projeto próprio para um determinado espetáculo, né? Um vestível como o dele, que, enfim, detecta o som da plateia e reage de algum modo, enquanto você está fazendo, está encenando. Né? Você tem essas várias possibilidades. O Yuri falou do Kinect, né? Kinect é uma potência nesse sentido, não só o Kinect, mas vários sensores, né? Só porque eu falei, a Bruna saiu, tá vendo, Yuri? Eu fui comentar ela para chamar ela. Nós estamos assim aqui. Eu falo mal do Geraldo some. Ela está tentando comprar os trem lá no Mercado Livre já, ó. Pois então. Ela queria comprar o kit. Pois eu acho que vale. Então, a gente tem essas possibilidades e cada vez elas ficam mais acessíveis. O próprio Kinect, em tese, não existe mais, né? Você tem um sensor que capta profundidade, como o Kinect, você tem um projeto aberto. Isso já desde quando ele foi aberto, né? Foi hackeado na época, né? Inclusive estimulado pela Microsoft. Não foi algo, né, contra a empresa nem nada. Pelo contrário, foi uma tecnologia que o projeto dela anterior, o projeto Natal, ele já era, de certo modo, provocava um pouco essa abertura. E aí essa coisa do Kinect não está separado dessa dimensão, dessa eletrônica que a gente está falando, dessa atuação no ambiente e tal, não tem, é tudo convergindo. Né? E não está distante também desse universo aí. O Jonas está falando aí da máquina dele lá que ele desenvolve, que capta o ambiente, capta não sei, temperatura, imagino, né? Umidade, deve fazer essa coisa, sensoriamento todo. Essa coisa de você se conectar com o planeta, né? Como o que o Jonas fez, o Geraldo tem de fábrica, né? Pelo que eu entendi. Ele sabe quando chove, ele sabe. Então ele já sente de fábrica. E para quem que é deficiente, como eu preciso usar o equipamento do Jonas. Né? Funciona desse jeito. Então, assim, você comunica e conecta, né, com o ambiente. Diga. O grande barato para mim é isso do modular, né, Gobira? Porque não só no hardware, né, e isso foi um salto fantástico, né? Você não precisa de entender, de desenvolver aquilo, mas também nas outras áreas. Por exemplo, né, você tem um pacote, uma caixa preta também, um módulo, que é lá que interpreta a voz. Como é que chama isso? De reconhecimento de voz. Você não precisa de desenvolver isso. É um pacote, é um módulo que você coloca ali. Então, essa ideia modular, ela é uma grande sacada e ela traz uma possibilidade de análise combinatória, né, de você combinar e de aí você criar, que é fantástica, né? Eu também acho. E esse é o lance, né? E temos dois graus, né? Você tem a coisa como serviço, que é muito oferecido, e os módulos também de serviço. Então, por exemplo, o Arduino, você precisa ter algum entendimento. Pouco, mas tem que ter algum entendimento. Mas você tem Little Bits, você tem Make, né? Você tem coisas que são modulares que permitem você fazer um uso parecido com aquele o originário do Arduino, com placas que são desenvolvidas a partir do Arduino, mas elas já são módulos pré-programados. Então, você quer fazer o quê? Quer fazer um robô. Né, um robô que anda a partir da iluminação. Ele procura o sol, ele procura uma iluminação maior. Você tem um módulo do Little Bits que você conecta e consegue montar uma estrutura no kit. Você compra o kit para fazer isso, né? Para fazer coisas com aquele kit. Uma das coisas, vamos dizer, é isso. Você cria a partir do que você tem de opção. Só que a diferença é que, óbvio, né? A gente de um campo de atuação mais amplo vai querer fazer como o Jonas, né? Vai querer entender todas as possibilidades, acessar todas as possibilidades e constituir soluções para coisas variadas. Né? Para um espetáculo, imagino que a gente pense em trabalhar desse modo. Mas, às vezes, a gente quer um serviço para ir mais rápido. Né? Em alguma parte, às vezes, você tem que contratar um serviço para superar, né? Eu estou falando muito de serviço, acabei de falar um pouco sobre IA e aplicações de motores cognitivos e tal,
E aí você tem serviços hoje para computar na nuvem, né, de várias empresas. Então você contrata um serviço que facilita adianta o seu trabalho numa determinada dimensão, e você desenvolve outra, a interface para o usuário utilizar o serviço que você contrata, mas o usuário não precisa entender como o serviço funciona, ele só pede as coisas e o serviço entrega, né? Você cria interface para o usuário pedir, né, para o usuário fazer uma pergunta, para o usuário, enfim. Então, assim, essa ideia da modular, ela já é algo até muito comum dentro desse universo da eletrônica, né? Óbvio que serve muito mais para ensinar, né, para educação, do que para desenvolver, porque quando você vai desenvolver, tem soluções prontas que não cabem, né? Você não, depende do tipo de problema que você tem para solucionar, mas enfim, a gente tem uma gama de opções, e aí cada vez mais nós vamos ter mais opções. Essa que é a verdade. Né? A cada vez mais a gente tem mais comunidades das ferramentas, eu falei de IA, agora cada vez mais você tem novas comunidades que pensa em inteligência artificial e desenvolve soluções, cada vez mais realidade virtual. Você tem mais comunidades pensando soluções de hardware para imersão, né, através de estereoscopia, cada vez mais, enfim, a gente vai vivenciar essa dimensão. Dimensão de quê? De convergência. Né, e vai ser cada vez mais difícil de ver uma coisa separada da outra. Né, esse mundo biotecnológico vai ser muito difícil de ver ele separado do cognotecnológico. Né, vai ser algo que, enfim, está convergindo, mas ele vai ser algo que confluiu completamente e vai para o mesmo caminho. Né, da constituição do que é esse ser humano que nós somos. É isso que nós estamos vendo, né, acontecer. Enfim, vocês são muito doidos do teatro, né? O pessoal do teatro não tem um mediador, né? Eu fico sem saber se alguém vai mediar a pergunta. Era para ser eu, mas você sabe. Era para ser eu, mas você sabe como é que eu sou mediador. Eu deixo vocês falar igual o Pablo na chuva, igual eu falo. Eu fico sem saber se eu falei demais. Mas é isso, eu acho que assim, muitas dúvidas vai ter, né? Nós temos uma outra palestra agora, né? Às 15h30, né? Então, assim, vamos encerrar, né? Queria agradecer a presença do Pablo aqui, né? Abrir nossos horizontes aí para um universo que para nós ainda é ficção, né, na nossa cabeça, mas que não é, que está aí. A gente já está vendo aí que a coisa está acontecendo e que é possível a gente trabalhar, principalmente vendo essas pesquisas aí do Jonas, né, que já está aí defendendo uma coisa em cima disso, entendeu? Então, assim, e como isso é aplicável em cena, né? É muita coisa para poder aplicar. Eu acho que isso é importante. Queria agradecer muito a sua presença e eu queria que você desse só as palavras finais. Meus contatos estão aí, na verdade, eu não tenho muito o que dizer, não falei muito mesmo aqui, mas foi muito bom, gostei bastante dessa interação. Eu acho que talvez vocês fiquem falando muito rápido, vocês ficaram constrangidos de entrar antes, o Yuri entrou na hora certa, né, finalizando ali e tal. Então, assim, se tivermos outras oportunidades, entrem antes, pelo amor de Deus, que senão eu fico falando, às vezes não faz nem sentido, né? Mas muito obrigado aí pelo convite, foi um prazer conhecer quem eu não conhecia e rever quem eu conhecia. Então, muito obrigado aí pela presença também de todo mundo. Para quem já perguntou, né, a gente vai fazer a transcrição das palestras para poder publicar nos anais e a gente também vai disponibilizar os vídeos num canal de YouTube que ainda não foi criado. A gente quer terminar o fórum para poder fazer as coisas, editar os vídeos direitinho, né, e poder depois colocar num canal do YouTube criado para isso, Fórum de Tecnologias da Cena, né, que já tem as palestras do ano passado, né, e mais as palestras desse ano ainda. Então já tem as sessões de 2020 e agora a de 2021, e vamos ver se a gente continua, né, com o Fórum de Tecnologias da Cena, né?